Queridos amigos, estamos aqui inaugurando uma nova série no canal, Comentando a Lei. Nessa série nós vamos tratar sobre as inovações legislativas no que diz respeito a direito penal e a processo penal. Hoje eu estou com o meu amigo Dr. Clayton Peixer, advogado criminalista. Quer saber um pouco mais sobre a lei de abuso de autoridade? Fique conosco. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações e, se possível, deixe o seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer, os algoritmos do YouTube entenderem que o conteúdo que a gente está propondo aqui tem alguma relevância. No ano de 2019 foi criada a Lei 13.869. 13.869, que é de setembro de 2019, mas que só entrou em vigor em janeiro de 2020. Essa é a nova lei de abuso de autoridade. Foi muito comentada, não é? Foi muito discutida, a mídia tratou muito acerca disso, muitas pessoas inclusive acusaram de ser um ataque à Lava Jato, uma forma de inibir ali os magistrados, não é? E nós estamos aqui para tecer alguns comentários acerca dessa lei, né? Dr. Clayton, uma satisfação estar aqui com o senhor. A Lei 13.869, ela trata de vários aspectos, né? E ela cria alguns crimes, não é isso? Primeiramente, gostaria de agradecer, Dr. Rodrigo, é uma satisfação enorme poder estar aqui inaugurando mais um tema aí do canal em direito penal, processo penal, e realmente a lei de abuso de autoridade criou alguns crimes e está encontrando uma certa resistência dos magistrados, né, dos promotores, estão temerários, não sabem ainda como que vai emplacar de verdade essa lei, né? Tenho visto algumas autoridades, inclusive delegados de polícia, nesses programas midiáticos, né, até com certo receio em prestar algumas declarações por conta da responsabilização no crime de abuso de autoridade. Então, temos algumas condutas, né, o dolo específico nesse momento, que é bem relevante para que se possa configurar o crime. E desta feita eu gostaria que o doutor comentasse aí o artigo 1º da lei, o parágrafo, para dar uma explanação melhor aí para o nosso aluno acerca do dolo, da responsabilidade do magistrado, do delegado de polícia, nesse sentido. Bom, só contextualizando, né, a primeira lei de abuso de autoridade era da época do Castelo Branco. Aliás, uma lei histórica bastante interessante, porque o Castelo Branco ele foi o primeiro dos presidentes militares, né, do chamado golpe militar. Mas, ao teor da lei de abuso de autoridade da época, percebia-se que os militares estavam um pouco perdendo a mão, não é? E não havia necessidade de se criar uma lei de abuso de autoridade naquela situação, mas se criou, era uma lei bastante interessante, no intuito de coibir alguns exageros, não é? Acontece que, para a época, né, a lei de abuso de autoridade antiga tinha apenas muito pequenininhas. E agora, pela lei nova, né, nós encontramos algumas penas um pouco maiores, tal. Então, a lei de abuso de autoridade, como a gente está falando aqui, o Dr. Clayton, né, ele, no artigo 1º, disse que essa lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público, servidor ou não. Agente público, servidor ou não. Interessante, porque o sujeito não precisa ser uma pessoa de carreira, né? Que, no exercício das funções ou a pretexto de exercê-la, abuse do poder ou lhes tenha sido atribuído, né?
E no parágrafo 1º fala dessa finalidade específica que o Dr. Clayton estava se referindo, dizendo: as condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade, daí o dolo específico, com a finalidade de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Prejudicar alguém ou beneficiar a si próprio ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal, porque às vezes a pessoa pratica alguma coisa com a intenção de levar vantagem ou de prejudicar, ou às vezes apenas para se prevalecer do cargo que exerce. Infelizmente aqui no Brasil há uma cultura da síndrome do pequeno poder, né? Muitas pessoas ao estarem investidos, né, diante ali do poder que lhe foi atribuído, por mero capricho, acaba tomando determinadas atitudes e que aqui podem configurar o abuso de poder, né? Muito bem, indo para os crimes, Dr. Clayton, ali, a partir, porque aí a lei começa a falar de alguns aspectos gerais, sobre a ação penal, os efeitos da condenação, as penas alternativas que podem ser colocadas, as sanções civis e administrativas, que nós, para esse nosso encontro não ficar muito longo, né, a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Então, lá no capítulo 4, né, está escrito lá, dos crimes e das penas no abuso de autoridade. Qual é o primeiro crime que nós temos aí, Dr. Clayton? Doutor Rodrigo, o primeiro crime está no artigo 9º, né? Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais. A pena é de detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí tem o parágrafo 1º, né? O parágrafo único, desculpe, que diz: incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro do prazo razoável, deixar de, inciso 1, relaxar a prisão manifestamente ilegal, substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. E o inciso 3, deferir liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Muito bem. Então, olha só. Lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, já haviam várias regras para proteger o menor infrator, o adolescente infrator, inclusive coibindo muitas atitudes que o juiz poderia deixar de tomar. Essa questão da liberdade do adolescente já existia, já existe lá no ECA. Acontece que a gente vê na vida prática, né, com tantos anos de advocacia criminal, que muitas vezes o juiz ele acaba decretando medidas de forma totalmente arbitrária. Vocês podem até dizer, o habeas corpus está aí para isso, exatamente para combater a arbitrariedade. Não, às vezes, ainda dentro de uma análise que o juiz faz, ele pode ser um pouco rigoroso demais ao decretar uma prisão, e isso pode ser revisto pelos tribunais, né, através de habeas corpus, alguma coisa de revogação. Mas às vezes é pura arbitrariedade mesmo. Se decreta a prisão por arbitrariedade. Eu estava conversando aqui com o Dr. Clayton antes da gente começar este vídeo, e ele estava me relatando uma situação que aconteceu com ele há pouco tempo, numa vara criminal aqui no estado de São Paulo, em que a cliente dele passou mal. Era um crime, não um crime tão grave, mas a cliente passou mal, não pôde ir à audiência, relatou isso pelo WhatsApp, mandou lá o atestado, mandou foto dela tirando sangue lá, sei lá. Sim. E o juiz decretou a prisão. Como é que foi isso, doutor Clayton? Foi uma situação um tanto desagradável, né? Estava numa audiência de instrução, a cliente, que não é uma bandida contumaz, é uma pessoa de bem, respondendo um processo, e por certo, quem responde um processo civil já fica nervoso, né, doutor Rodrigo? Sim. Imagine ter que ir para uma audiência criminal, né? E ela passou muito mal, realmente, estava numa clínica tomando soro, mandou o atestado, mandou a
foto dela tomando soro, eu indaguei o magistrado sobre a possibilidade de redesignar a audiência. Concordou que a audiência fosse sem a presença da reta, não prejudicar o juiz? Com certeza, ouvimos testemunhas, né? E o magistrado se dirigiu a mim e disse assim: doutor, até o final da oitiva da última testemunha, a sua cliente está em tempo de chegar à audiência, senão eu já estarei decretando a prisão preventiva. E eu disse a ele: excelência, vossa excelência não vai me conceder nem o prazo para justificar a ausência? Ele falou: doutor, justifique a ausência da sua cliente lá no habeas corpus. Infelizmente, uma arbitrariedade muito grande. E eu agradeço a ele pela dica, doutores e doutoras, porque foi excelente. Ele disse isso, ingressamos com o habeas corpus e no outro dia, pela manhã, já estávamos com a liminar na mão. Assim, quando o oficial de justiça chegou ao apartamento da minha cliente para prendê-la, a gente já tinha liminar e eu só pude agradecer a ele novamente depois, né, falando que a medida que ele pediu para que eu tomasse surtiu efeito. Agora, com relação à lei de abuso de autoridade, é uma situação que poderia configurar, né, doutor Rodrigo, um crime. O difícil é interpretar o próprio artigo de lei, porque como que você vai mensurar o manifestamente? Sim. Bom, o caput, né, ele fala dessa medida arbitrária de decretar a prisão. Os equiparados, ele não considera a liberdade, que seria aí também, né? Só que, como o Dr. Cleiton está mencionando, tem que ser manifestamente em desconformidade com a lei. Então, o magistrado, ele tem o poder de decretar a prisão preventiva, mas entendo eu que ele precisa, todos os seus atos têm que ser fundamentados. O pacote anticrime, inclusive, reforçou essa ideia que já estava na Constituição Federal, e decretar uma prisão, ao meu ver, aleatoriamente e sem fundamento, entraria aí, mas admito que é complicado no sentido de perceber-se o dolo, né? Perceber-se o dolo, porque este crime só é punido a título de dolo, né? Então, se o juiz faz uma análise diferenciada dos mesmos fatos que constam nos autos, ele encontra justificativas, o que não entraria aí, na minha opinião, né? Claro. Bom, no artigo 10, está lá: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação ou de comparecimento ao juízo, a pena de detenção de 1 a 4 anos, que é a mesma anterior. E aqui eu já adianto, quero saber a opinião do Dr. Cleiton, que isso daqui foi feito basicamente por conta das conduções coercitivas que ocorreram na Lava Jato, algumas delas que tiveram um efeito midiático muito grande, e eu, sinceramente, na minha opinião, não sei a opinião do Dr. Cleiton, concordo plenamente com isso, né? Porque, afinal de contas, quando uma pessoa é convocada para depor, né, a praxe forense é que ela seja intimada primeiro, às vezes até através de outras pessoas, depois pessoalmente, e quando não intimada pessoalmente não comparece ou se recusa, aí entra a condução coercitiva. E o que nós vimos muitas vezes era logo de cara: opa, sem intimação, condução coercitiva. Sim, eu concordo plenamente com o Dr. Rodrigo, né? Acho que precisa haver os atos antecedentes, né, à condução coercitiva, e eu acho que o texto de lei aqui, ele chega a ser um tanto quanto falho, porque se você pensar em conduzir, né, o investigado, né, para interrogatório, para prestar os depoimentos dele, e onde fica o direito de silêncio dele? Se ele pode chegar e permanecer em silêncio, tanto na fase policial... Não, mas isso, desculpa te interromper, mas isso é para o investigado, mas aí a lei fala também da testemunha. Sim. Agora, a testemunha já não tem o direito ao silêncio. Com certeza, mas o que eu digo é com relação justamente ao investigado. Sim. Com a testemunha, estou plenamente de acordo. Agora, com relação ao investigado, que foi incluído nesse artigo, se ele tem até o direito de ficar em silêncio,
perante a autoridade policial, perante o juiz na audiência de instrução, eu acho que ficou irrelevante colocar nesse artigo a figura do investigado. Tá? Perfeito, perfeito. Talvez a lei tenha dito mais do que deveria. Do que deveria. Claro, você tem o direito ao silêncio, que aliás me lembro desse caso que o doutor estava se referindo, da cliente dele que passou mal, e o tribunal, no habeas corpus, como o Dr. Clayton me dizia, disse exatamente isso, que ela também tinha o direito de ficar calada. Então, se ela tinha o direito de ficar calada, necessariamente ela nem precisava comparecer, né, à audiência. Isso aí. Qual é o próximo tipo aí, Dr. Clayton? O próximo tipo é o artigo 12. Sim. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos de multa. O que é GCRIM, né, nesse caso, então. E aqui, poxa vida, né, a própria lei diz expressamente no artigo 306 que tem o delegado 24 horas para comunicar o flagrante ao juiz. O pacote anticrime reforçou isso, dizendo que também terá que ter audiência de custódia nesse sentido, né? E fato é que prisão é sempre uma exceção na vida de qualquer pessoa. Então, quando alguém é preso, não é? Esse alguém está preso por exceção. Então, as garantias constitucionais devem ser todas preservadas, e dentre as garantias constitucionais, de ter contato com familiares, ter contato com advogado, e que o juiz tome conhecimento, porque a prisão em flagrante é a única das prisões que não é decretada por uma autoridade judiciária. Logo, ele precisa ficar sabendo imediatamente o que está acontecendo, né? O parágrafo único, ele fala que incorre nas mesmas penas quem deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva, né, a quem decretou. Também é a mesma coisa, aí o juiz decretou, mas o juiz precisa ficar sabendo quando aquilo realmente foi concretizado, né? Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontra a sua família ou a pessoa por ela indicada, como eu estava mencionando agora há pouco. Deixar de entregar ao preso em 24 horas a nota de culpa, o que já consta no CPP, e portanto me parece que nem precisaria constar aqui. E também, inciso 4, né, prolonga a execução da pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou internação, deixando sem justo motivo excepcionalíssimo, olha o termo, excepcionalíssimo, de executar alvará de soltura imediatamente após ter recebido e de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Aqui eu queria que o Dr. Clayton, que tem bastante experiência nessa área, me contasse, quando a gente pega um alvará de soltura e a gente chega lá no CDP, eu não vou nem falar às 6 da tarde, às 4 da tarde, o preso sai no mesmo dia, doutor Clayton? Olha, infelizmente, doutor Rodrigo, é uma batalha que a gente tem quando acontece isso, né? Porque, por vezes, você, como advogado, tem que imprimir esse alvará de soltura lá com a assinatura digital do magistrado e se dirigir até o CDP ou a penitenciária pedindo a providência ali, porque se você aguardar o oficial de justiça, isso vai demorar muito, né? E você chega lá e se depara com algumas situações bem constrangedoras, que o pessoal fala, olha, infelizmente só vai sair amanhã, porque tem contagem, porque tem outros afazeres dos presos, fecha a carceragem, e isso é muito difícil você conseguir com que o preso saia naquele dia. Então ele até é colocado separado dos outros, mas a saída dele geralmente se dá no outro dia. Bom, eu já tive... Sem esquecer, né, doutor Rodrigo, que isso é temerário até para o próprio diretor do presídio, né? O que eu ia mencionar, inclusive, que é o seguinte, eu já tive casos assim, e é evidente que a gente quer o melhor para o nosso cliente, o melhor seria ele sair imediatamente, só que ele corre riscos. Pode ter uma rebelião ali à noite, né?
E um preso com alvará de soltura pode morrer lá dentro. O que o diretor pode, né, passar por uma situação dessa, né? Bom, enfim, aqui agora tem até uma lei específica falando sobre isso. Só que vai uma dica aí para todos os nossos amigos. Sempre que aconteceu isso, eu dou uma pressionada lá. Eu sei que não vai soltar, mas eu dou uma pressionada. Ó, se ele morrer, vai sobrar para você, pode ter alguma coisa. Nesse sentido. Todas as vezes comigo foi assim. Depois eu pergunto, o cliente sai no outro dia. Depois eu pergunto para o cliente e o cliente diz: não, doutor, eles me tiraram da cela e me colocaram no outro lugar. Veja, o ideal seria ele sair imediatamente, mas ainda bem que tomaram ainda a providência de preservar a integridade física de quem está numa situação de alvará de soltura. Até nesse ponto, doutor Rodrigo, tem uma outra peculiaridade, porque o advogado, ele é o advogado do cliente, né? Ele, por vezes, não é um amigo do cliente, ele não está lá para levar o alvará de soltura para ser cumprido e dar carona para o seu cliente, colocar ele no seu carro. Então, esse prazo para o outro dia, eu acho que até é de bom alvitre que se tenha, para que você possa comunicar à família, né, para falar, olha, providencie alguém para ir buscá-lo. Um contraponto que está... Então, é lógico que deveria sair imediatamente, é assim que a lei diz, né? Mas o fato de tirá-lo da cela, isolá-lo, eu acho que já é uma posição tomada pelo diretor do presídio, pelos agentes penitenciários, que já resguarda um tanto quanto a integridade do preso. Muito bom. Dr. Cleiton, artigo 13, né? Nós falamos numa outra oportunidade sobre alguns crimes que já configuravam aqui na lei de abuso de autoridade, e dando continuidade, o que diz aí o artigo 13? O artigo 13 da lei fala: constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a: inciso 1, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública; inciso 2, submeter-se a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei; e o inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. A pena de detenção de 1 a 4 anos e multa, sem prejuízo da pena combinada à violência, né? Eu já assisti algumas aulas, né, de uns outros colegas, e o que está dizendo aí é que esse artigo veio acabar com os programas sensacionalistas de televisão, né? Porque aquela autoridade, geralmente policial, onde ocorre o crime e tem aquela mídia em cima, hoje vai ficar um pouco complicado de expor o preso ou o acusado em televisão, essas coisas. Então, veio um pouco coibir e resguardar realmente o direito do preso, porque imaginem só, ontem mesmo estava vendo um programa de televisão onde deu muita ênfase, era um triplo homicídio, né? E está dando muita ênfase porque foi a filha que matou os pais. E já estão fazendo referência lá ao caso da Richthofen, sabe, expondo demasiadamente aquelas acusadas. E isso pode prejudicar muito o processo, né, e prejudicar a imagem daquela pessoa. Então, esse artigo eu acho de suma relevância para coibir isso, para que o preso tenha realmente a ampla defesa, o contraditório, e seja julgado de uma forma justa. Esse sensacionalismo é de todo deplorável, sem dúvida nenhuma, né? A LEP, a Lei de Execução Penal, tem algumas regras, né, tratando da preservação daquele que está preso, e a Constituição Federal, ela trata do direito de imagem, né, da preservação das pessoas, né? Como a gente já teve a oportunidade de dizer, uma prisão é sempre uma exceção na vida de uma pessoa. O fato dela ser presa, ou até mesmo o fato dela ter cometido, eventualmente, um crime, não é? Ainda que seja um crime
grave, isso é uma exceção na sua vida. Isso é uma exceção na sua vida. E isso em nada tira os outros direitos e garantias constitucionais, dentre eles ao direito à imagem e à preservação do sensacionalismo. No que diz respeito a não fazer prova contra si, a Constituição também trata disso. O Pacto de São José da Costa Rica também, Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil adotou, né? E vocês sabem muito bem que os tratados internacionais sobre direitos humanos, quando não são normas constitucionais, eles são normas supralegais, estão até acima das leis ordinárias. Então, ao meu ver, nem seria necessário essa colocação, talvez necessário punindo criminalmente quem tomasse essa atitude, né? Principalmente na questão vexatória, a exibição do corpo realmente de todo terrível. Lembrando, como eu falei em outra oportunidade, que o ECA já tinha essa previsão para preservar o menor infrator, né? Agora, eu não acho que vai acabar com os programas sensacionalistas, porque eles sempre vão existir, né? Até porque o direito penal é algo que está muito próximo da vida de qualquer um de nós, né? Do leigo, e desperta o interesse, porque da base do ser humano, as relações humanas, né? E as motivações, as atitudes, as pessoas, elas se espelham. As séries mais aclamadas são as séries de investigação, né? Séries de investigação, né? Muito bem. Artigo 15. Constranger. A gente falou do artigo 13, o artigo 14 foi vetado, tá? O artigo 15, então, é o próximo crime, que fala constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. A pena é de 1 a 4 anos, é a pena base aqui da lei, né? E multa. E no parágrafo 1º diz que incorre nas mesmas penas quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha se decidido a exercer o direito do silêncio, isso é uma questão bastante importante, e de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono, né? Se o patrono não está lá, então assistida por advogado, né? E mesmo assim insiste em ouvir essa pessoa. Bom, eu queria primeiramente dizer, né, que uma pessoa que toma conhecimento de alguns fatos em razão da sua profissão, do seu ofício, né, uma relação de sigilo, ele está obrigado a manter esse sigilo. Tem vários crimes no Código Penal prevendo que a divulgação desse segredo é crime, e o Código de Processo diz que essas pessoas estão impedidas de depor e só poderão depor se forem desobrigadas pela parte, ou seja, por quem contou aquelas histórias todas, né? Então, quer dizer, insistir, forçar para que essas pessoas que têm esse segredo falar, praticamente impor a essas pessoas praticarem um crime num primeiro momento, ir contra a lei, e agora uma previsão legal aqui, ao meu ver, bastante interessante e importante. Agora, no que diz respeito a continuar, né, o interrogatório do preso que se mantém em silêncio, que quer se manter em silêncio, e a gente já viu isso na história recente do país, né, em que a pessoa se mantém em silêncio, mas as perguntas continuam sendo feitas, me parece bastante constrangedor. O que o Dr. Cleiton teria a dizer sobre isso? Eu concordo plenamente com o Dr. Rodrigo, e com relação ao inciso 1 do parágrafo 1º, eu chamo a atenção aqui ao procedimento do Tribunal do Júri, né, o plenário do júri, segunda fase do júri, que, embora a jurisprudência seja farta no sentido de que não se deve fazer isso gera nulidade no processo, promotores ainda insistem em quando o réu diz que quer manter-se em silêncio, que não vai responder às perguntas do promotor, e ele pede para que o juiz conste em ata as perguntas dele.
E, doutor Rodrigo, palavras ditas, jogadas ao vento, ouvidas, não volta atrás, né? Então, uma vez dita e ouvida pelos jurados, aquilo já ficou na cabeça deles. Então, eu acho que a lei de abuso de autoridade vem reforçar, né, e punir criminalmente quem prossegue com isso, porque isso causa um prejuízo enorme para o réu no tribunal do júri, por exemplo. Então, eu acho que a lei vem garantir ainda mais na ampla defesa o contraditório e que o réu tenha os direitos constitucionais dele garantidos nesse sentido. Muito bem, é isso mesmo. O artigo 16 diz o que aí, doutor Creighton? O artigo 16, vamos lá. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. A pena é de 6 meses a 2 anos de multa. E o parágrafo único diz que incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Bom, esse artigo é bastante simples, né? E é uma tremenda picaretagem que a autoridade muitas vezes faz, não se identifica. Então a pessoa, quando ela não se identifica, ela já está, de alguma forma, tendo a ciência de que está agindo contra leges. Porque se eu estou agindo rigorosamente de acordo com a lei, não tenho nada a temer. Então eu vou dizer nas minhas credenciais, né? É claro que hoje a gente vive num mundo muito difícil, em que talvez a preservação até do policial, em alguns casos, seria importante, né? Para evitar outras retaliações. Mas, veja, nós não estamos falando em qualquer situação em que o policial está exposto. Nós estamos falando na situação em que um agente público está prendendo alguém, né? E neste momento, é claro que é um direito do preso saber quem está prendendo, né? Isso, aliás, a nota de culpa é isso. A nota de culpa é a informação ao preso de quem está determinando a sua prisão e o motivo de estar sendo preso. Aí, de repente, a pessoa finge que é outra pessoa e isso agora punido criminalmente, embora seja G-crime. Ok? Algum comentário? Não. Realmente a nota de culpa já traz tudo isso, né? Já estava. Eu acho que esse artigo só vem realmente a criminalizar realmente a conduta de não entregar, né? Reforçar. É interessante, né? Artigo 18, o 17 foi vetado. Artigo 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se dele devidamente assistido consentir em prestar declarações, pena de 6 meses a 2 anos. Essa também é uma questão bastante abusiva, ao meu ver, né, em que deixam a pessoa para ser interrogado na hora que ela está exausta, né? Isso é uma medida assim, de tribunal de exceção, isso é medida de totalitarismo, de ditadura, em que deixa a pessoa esgotada fisicamente e mentalmente e com isso tentam extrair da pessoa as informações que acham que deve. Ao meu ver, isso daí, aliás, é uma questão que eu ia colocar para o Dr. Creighton. Se vocês analisarem bem a lei de abuso de autoridade, em alguns aspectos ela esbarra até na lei de tortura, porque algumas atitudes que a autoridade ela é arbitrária, ela extrapola, né, a própria abuso de autoridade para gerar um sofrimento físico que muitas vezes aquela autoridade arbitrária quer gerar um sofrimento físico, mental, já esbarrando na tortura. Eu me lembrei muito por conta disso, né, porque, poxa, interrogar uma pessoa de madrugada, caindo pelas tabelas, isso para mim é uma tortura. Isso quando não mantém o acusado, o investigado preso, né? Durante o dia todo, para só proceder esse interrogatório depois, no momento que, né, o doutor Rodrigo explanou muito bem, que já está cansado, exausto, né? Então você acaba tirando desse acusado, desse investigado, informações que ele
nem tem ciência de que está prestando. Agora, um ponto importante aqui, até por conta da lei, um pouco para frente mencionar, com relação ao período de repouso noturno, né? De quando que é esse período? Qual o horário que se pode estabelecer para que seja horário noturno, né, doutor Rodrigo? Porque aqui no Brasil nós temos uma dimensão continental, temos horário de verão, né? Às vezes 9 horas da noite numa determinada região, é claro. Mas não tivemos, né? Não tivemos, o novo presidente tirou, mas enfim, eu entendi o seu raciocínio e é bastante complicado mesmo, porque a lei não define, né, qual seria esse repouso noturno. Pelo que se entende, até pelo furto noturno, artigo 155, parágrafo 1º, a jurisprudência enfrentou isso algumas vezes e indica que é daquele período das 22 horas às 6 da manhã. Mas isso não está na lei, é uma questão jurisprudencial, uma questão doutrinária, né, que estava vinculado lá ao furto noturno. Então, eu vou só adiantar um pouquinho, então, o nosso roteiro aqui para o artigo 22, então, que fala, aqui no artigo 22, o seguinte, invadir ou adentrar clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio, ou suas dependências, onde ele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei, né? Detenção de 1 a 4 anos e multa, e eu trago aqui lá no artigo 1º, inciso 3, que fala assim, cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas, ou antes das 5. Então nós poderíamos entender que esse é um horário que a própria lei pré-define aí como repouso noturno e deixou, inclusive, de inserir aí no artigo 18? Eu não acredito nisso, não. É uma boa lembrança, né, essa do artigo 22, mas aí me parece até temerário, porque a busca e apreensão que está no CPP, ela só pode ser feita durante o dia, e o dia é ausência de luz solar. E por mais que ao dia é a presença de luz solar, à noite a ausência de luz solar, e por mais que, como o Dr. Clayton bem disse, estamos num país continental, né, creio que na grande maioria do país, às 21 horas, mesmo no horário de verão, já está escuro, né? Então, acho um pouco temerário expandir um pouquinho mais. Mas o repouso noturno certamente não se enquadra aqui, viu, Dr. Clayton? Porque, tradicionalmente, o horário em que as pessoas repousam noturnamente é um pouco diferente desses 21 até as 5 da manhã. Na minha concepção, analisando jurisprudencialmente as coisas, né? Falamos aí da análise da lei de abuso de autoridade, né? Não podemos nos estender um pouco mais e teremos a oportunidade aqui para continuar falando deste tema, né? Quero lembrar os senhores que este é um novo programa aqui no canal, né? Comentando a lei, nós vamos trazer outras leis, outras mudanças legislativas, né? E também até algumas leis mais antigas para a gente tecer alguns comentários. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, a gente sempre deixa esse recado que é muito importante, e acionar o sininho, porque senão o YouTube não manda os vídeos para vocês, né? Aqui no canal todo dia nós temos vídeos novos e é uma grande satisfação ter você por aqui. E lembre-se de deixar os comentários. Todos esses comentários que estamos fazendo aqui, nós queremos a sua participação também, que você teça os seus comentários, concordando, discordando, trazendo outras opiniões, trazendo a opinião de outros professores, outros doutrinadores também, para a gente sempre tentar elevar o debate dos temas de direito penal e processo penal. É uma grande satisfação estar com vocês. Dr. Clayton, muito obrigado de novo pela participação, também uma satisfação. Eu que agradeço, até a próxima, pessoal. Como bem disse o Dr. Rodrigo, os elogios são muito bem-vindos,
mas as críticas também são bem-vindas. Deixe seu comentário, deixem sugestões de cursos, de aulas que vocês querem que elaboremos aqui, né? Porque a advocacia criminal, ela, lá na prática, o advogado pode ter dificuldade em alguma questão e a gente pode tentar ajudar montando curso, debatendo a lei, vai ser de grande valia. Até a próxima.